Um feliz sábado a todos aqueles que ainda não pude cumprimentar. Como os irmãos percebem, a hora já vai avançada e acredito que na mente de muitos possam estar a pensar: bom, o Filipe vai fazer um resumo do sermão. Só que não. Vamos meditar esta manhã um assunto que serve para todos nós, como membros da Igreja, mas de uma forma especial para os nossos jovens. A nossa fé depende do estudo da palavra, depende também da compreensão que vamos conseguindo adquirir ao longo do tempo. E hoje, para os nossos jovens, vamos ter um assunto um pouquinho mais consistente, por assim dizer. Nós, nos desbravadores, nas atividades que fazemos com eles leem uma série de textos, têm que saber uma série deles também de cor, mas falamos do Salmo 23, falamos da promessa de João 3,16, falamos das bem-aventuranças, mas hoje vamos um pouquinho mais além, apesar de eu querer que isto chegue aos jovens. Podem ter a certeza que é um assunto que serve para todos nós. E para começar num assunto não tão leve como os nossos jovens estão habituados, vamos para o livro de Apocalipse, no primeiro capítulo. Mas relembrar que nós, na nossa sociedade, a ideia que há quando se fala em Apocalipse é de um livro extremamente fácil de entender, que toda a gente percebe à primeira. Não? Bom, obviamente que não, é? A tendência, mesmo para aqueles que não são crentes, que leem a Bíblia com regularidade, têm muita tendência a dizer: isso é um livro extremamente complexo, é só coisas más, é só assim uns animais esquisitos, isso é algo muito, muito complicado. Mas todos nós já sabemos, e penso que os nossos jovens também, o que é que significa a palavra Apocalipse. Já dissemos isto milhares de vezes. Bom, eu fico contente pelos irmãos se considerarem jovens. Só responder aos mais velhos. Mas não há problema nenhum, eu estou a brincar. Obviamente que o significado é extremamente conhecido da grande maioria de nós, que Apocalipse é a revelação. E a revelação de quê? A revelação de Jesus. Bom, então, parece aqui algo antagónico. Um livro cheio de símbolos, que toda a gente vê como algo muito difícil, mas afinal é a revelação. Vem mostrar algo, vem mostrar o nosso Senhor Jesus. Mas, para a mensagem de hoje, não vamos, os jovens e os jovens há mais tempo, não se preocupem, porque não vamos ainda não vamos falar sobre os animais e os seus significados, nem sobre datas. Vamos falar, sim, de 8 pilares que existem no livro de Apocalipse, especialmente no capítulo 1, que são 8 pilares que fazem sustentar a nossa fé. E vamos então começar por Apocalipse, capítulo 1, os versículos 1 a 3. Eu vou aguardar só que seja projetado o texto. Eu posso ler daqui, mas a minha versão é um pouquinho diferente, e então, para não estar eu a ler uma versão e as pessoas depois em casa e aqui na igreja a verem outra versão, que pode às vezes ter pequenas diferenças. Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, pelo que seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A indicação que temos logo no início deste livro
é que, portanto, foi escrito por o apóstolo João e foi escrito porque lhe apeteceu. Não. Portanto, foi uma mensagem dada diretamente por Deus através de um anjo para que o servo João a escrevesse para que toda a humanidade tivesse acesso a esta tão especial revelação. Mas há aqui um outro aspecto importante, também um texto muito conhecido. Eu vou pedir que possamos abrir em 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ora bom, então, um dos pilares para o sustento da nossa fé, portanto, dos nossos jovens e também dos jovens há mais tempo, é, obviamente, a Escritura, é o pilar central que suporta toda a nossa fé. Nós acreditamos que a palavra de Deus, como referido neste último texto, é a sua palavra direta, a inspiração sua. Por isso, ela tem a autoridade. Se olharmos para a Bíblia como apenas um conjunto de livros escritos por diversas pessoas, retiramos a autoridade e aí vale tudo. Porque se nós não considerarmos que a Bíblia é a autoridade, tudo é subjetivo, tudo é interpretável ao belo sabor de cada um assim o entender. Portanto, é claro neste texto, quer agora o último que lemos em Timóteo, quer os primeiros 3 versículos do livro do Apocalipse, que revelam que a palavra do Senhor veio dele, foi inspirada e por isso mesmo, e só por isso, tem a autoridade que tem. Vamos ler agora em Apocalipse, vamos continuar no capítulo 1. Os irmãos que me desculpem, ainda não estamos no verão, mas já me está a incomodar. Apocalipse capítulo 1, versículos 4 a 6. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Vou mostrar-vos aqui algumas estatísticas. Eu não trouxe os gráficos, também para não ficar muito enfadonho, vou só falar em números, mas para termos alguma noção. Isto são estatísticas já com algum tempo, de 2005, mas que nos dizem que em 2005, 88% da população mundial acredita em Deus. Mas depois foi feita uma sondagem entre os adventistas do sétimo dia. E aqui os números começam a soar um pouquinho estranhos. É-nos dito que 63% dos adventistas que responderam a este inquérito revelaram que, ou consideram que têm uma relação íntima com Cristo. Apenas 63%. Mas tem um número um pouquinho pior ainda. Apenas 34% afirmam que estudam a Bíblia diariamente. Faz-nos pensar um pouquinho. É um número consideravelmente baixo. Apenas 33% praticam o culto familiar
portanto, nas suas casas, culto diário com a sua família. E um número um pouquinho mais alto, mas que também é revelador de alguma coisa. 73% afirma ter a certeza da vida eterna e da salvação. Ou seja, quer dizer que há quase 30% de pessoas que são adventistas, batizados, que não têm a certeza da salvação e da vida eterna. O texto que acabamos de ler, embora seja referente às igrejas, e não é por aqui que vamos entrar, mas o que é que nos diz o versículo 4, quando João diz que alguém o enviou? Quem foi esse que o enviou? O que é que diz acerca dele? Diz que é aquele que é, que era e que há de vir. Portanto, e continua depois do versículo 5, diz que e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, primogênito dos mortos e príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e que no seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E continua dizendo, eu estou a ler no texto, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele a glória para todo o sempre. Portanto, o texto diz-nos, fala-nos de um Deus que é eterno, portanto, é aquele que é, que foi, que há de ser, e fala-nos de um Deus que há de voltar. Fala-nos de Jesus Cristo, que é o primogênito dos mortos, portanto, aquele que morreu por nós e que ressuscitou, levando, portanto, os nossos pecados sobre ele. E continua o texto dizendo que nos fez reis e sacerdotes para o próprio Deus. O texto é também claro. Como vimos anteriormente, se a Bíblia é a autoridade, também não há que falhar aqui. O nosso Deus fará com que Jesus voltará segunda vez e iremos certamente para o céu usufruir da vida eterna nas nossas funções também como reis e sacerdotes do nosso Deus. Portanto, como segundo pilar, temos a salvação, portanto, a certeza da salvação. Estes números, estas estatísticas que apresentamos aqui, são efetivamente, estes 73% de pessoas que acreditam na salvação é efetivamente baixo. Este devia ser um valor que nem sequer devia ser preciso fazer a pergunta, deviam ser 100%. Portanto, devíamos acreditar plenamente que Deus nos dará a salvação e acesso à vida eterna. Vamos continuar a nossa leitura de Apocalipse, capítulo 1, e vamos agora ler os versículos 7 e 8. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até os mesmos que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Bom, este é a continuação, já falámos um pouco sobre isso, mas é a confirmação agora no texto de que, portanto, a salvação é garantida e também há algo que é garantido, que é o terceiro pilar, que é a segunda vinda de Jesus Cristo. Vamos ler mais alguns textos. Vamos a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versículos 16 a 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 17. Mais uma vez, tendo sempre em conta o primeiro pilar, que é a autoridade da palavra do Senhor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto,
mais um texto, além daquele que lemos anteriormente em Apocalipse, que confirma efetivamente que Jesus voltará para buscar todo o seu povo. Vamos agora à 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Quem é que Deus quer salvar? Todos. Portanto, já vimos que Ele vai efetivamente voltar e quer salvar todos quanto possível. Vamos ler agora o versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Sabemos que Jesus virá de repente, num instante em que ninguém estará à espera. Será uma vinda literal e que será visível, audível, e que há quem se questione que, bom, se calhar com as novas tecnologias, se calhar Jesus vem, mas depois vai haver transmissões em direto e toda a gente vai ver ao mesmo tempo. Não é nada disso. Nós temos as nossas limitações da forma como observamos o mundo, mas Deus é o Criador de tudo e molda e faz dos elementos o que é necessário. Portanto, podem ter a certeza que Ele vai vir e que toda a terra o vai ver ao mesmo tempo. Vai ver, vai ouvir e vai sentir os seus efeitos. Portanto, lembramos que este nosso terceiro pilar é a grande esperança da nossa fé, que é a segunda vinda de Jesus. Vamos voltar a Apocalipse, capítulo 1, e vamos ver agora um quarto pilar. Apocalipse, capítulo 1, versículos 9 e 10. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Agora o versículo 10. E fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma grande voz como de trombeta. Quando lemos esta expressão, dia do Senhor, o que é que nos vem à mente? O sábado, efetivamente. Vamos confirmar isto e a importância, e também é algo aqui, por isso aqui estamos hoje, portanto não é novidade para nenhum de nós, mas vamos rapidamente a Marcos, capítulo 2, ler os versículos 27 e 28. Marcos, capítulo 2, versículos 27 e 28. E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Acreditamos, obviamente, na criação deste mundo, como está relatado em Gênesis, uma criação literal e feita em 7 dias. E houve um dia especial, que foi Deus que o criou, não foi o homem que inventou, não foi uma divisão que tenha surgido pela natureza, foi algo que surgiu pela ação e intenção direta de Deus. E, portanto, o homem não foi criado para o dia de sábado, portanto, para que Deus satisfizesse o seu ego com o dia de adoração, mas o sábado foi criado especialmente para o homem, para que pudesse usufruir, além da companhia de Deus, também pudesse usufruir de toda a criação, de ter tempo para parar, para contemplar, para usufruir de tudo o que Deus criou para dar ao homem. Mas vamos ainda ler mais um texto. Vamos agora a Ezequiel, capítulo 20, ler o versículo 12. Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. E também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou
o Senhor que os santifica. Portanto, mais uma prova na autoridade bíblica de que, efetivamente, o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. Até porque, durante toda a história da humanidade, até apenas alguns séculos atrás, o sábado nunca foi questionado, porque estava na lei de Deus, era muito direto, e sabemos que era esse o dia que era guardado. Depois houve um interregno, por razões históricas, e finalmente voltou à luz da humanidade a importância do sábado como também sinal entre o povo e Deus. Portanto, Deus está interessado no nosso bem-estar, na nossa saúde, a nossa saúde completa, e efetivamente termos um dia na semana em que toda a nossa obra, todos os nossos afazeres param, é essencial para o nosso bem-estar físico e também para o nosso bem-estar espiritual. Já isto é só uma parte, aqui há muitos anos fizemos um spot, os jovens fizeram um spot que passava aqui na rádio, mas que é um facto. As companhias aéreas têm os seus aviões, não é? E sabem que, por regra, o avião chega a qualquer lado, a qualquer aeroporto, e tem que estar parado normalmente cerca de uma hora. É normalmente o intervalo mínimo. Mas o que se calhar o facto dos irmãos desconhecem é que os aviões param essa hora, mas podem voar horas e horas seguidas. As turbinas são feitas para trabalhar quase indefinidamente. Mas o que os irmãos não sabem é que todas as companhias aéreas têm uma regra. É que todos os seus aviões ficam parados durante 24 horas a cada semana. É só um facto, mas não deixa de ter a sua graça. Se até os aviões param 24 horas numa semana, precisamente para que o motor não sofra demasiado desgaste e possa ter tempo de parar, quanto muito mais nós e os efeitos que Deus quer que este dia tenha em nós, tanto a nível físico, a nível psíquico e, acima de tudo, a nível espiritual. Portanto, este é um dos outros pilares da nossa fé, que é o descanso em Jesus no santo dia de sábado. Voltando a Apocalipse capítulo 1, versículo 12, vamos ver agora o nosso quinto pilar. E virei-me para ver quem falava comigo, e virei-me e vi 7 castiçais de ouro. Bom, eu estou aqui só a fazer o paralelismo. Quando se fala em 7 castiçais, o que é que nos vem à mente? Estamos a falar de quê? De algum local especial? O que é que nos faz lembrar os 7 castiçais? O santuário. Okay? Só para relembrar, não vamos aqui entrar, obviamente, em pormenores, não é esse o objetivo hoje, mas o estudo do santuário no papel, tanto da salvação do homem e o paralelismo com o santuário que há no céu, é algo que é estudado em exclusividade pelos adventistas do sétimo dia. Todas e quaisquer denominações no mundo ignoram por completo o santuário, a sua estrutura e as suas funções, mas que revelam na perfeição o plano da salvação do nosso Deus. Os irmãos permitam, eu não trouxe o PowerPoint, o tempo às vezes é nosso inimigo, e sei que fica um bocadinho mais chato, mas peço alguma atenção para a leitura que eu vou fazer de 2 trechos do livro Grande Conflito, na página 488 e 489. E podemos ler o seguinte: aqueles que desejam compartilhar os benefícios da mediação do Salvador não devem permitir que nada interfira com o seu dever de aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. As preciosas horas, em vez de serem dadas ao prazer, à ostentação, à busca de lucro, devem ser devotadas a um estudo fervoroso e orante da palavra da verdade. O assunto do santuário e do juízo investigativo deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Todos precisam de conhecer por si mesmos a posição e a obra do seu grande sumo sacerdote. De outro modo, ser-lhes-á impossível exercer a fé que é essencial neste momento e para ocupar a posição que Deus designa para eles. Cada indivíduo
tem uma alma a salvar ou a perder. Cada um tem um caso pendente no tribunal de Deus. E a citação continua com o seguinte, diz, a intercessão de Cristo em favor do homem no santuário acima, é tão essencial para o plano da salvação como foi a sua morte na cruz. Portanto, como eu referi, o conhecimento do funcionamento do santuário é essencial para se conhecer o plano da salvação de Deus, para conhecer o plano que Ele tem para nós também na vida eterna. E, portanto, podemos assumir que entender o santuário é entender a revelação de Jesus Cristo. Portanto, temos aqui um quinto pilar, que é a justiça da nossa fé através do santuário, tanto do santuário celestial, mas que, felizmente, a Bíblia nos permite que, através da análise do santuário terrestre, possamos ter ideia, efetivamente, da sua importância e de tudo o que revela acerca do nosso Deus. Bom, o tempo vai avançado, eu tenho mesmo que correr um pouquinho. Vamos voltar a Apocalipse, agora aos versículos 17 e 18, para vermos o nosso sexto pilar. Apocalipse, capítulo 17 e 18. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo e fui morto, mas eis que tenho vivo para todo... isto já me começam a faltar os óculos, mesmo à distância. Mas eis aqui e estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. O texto que nos revela é que Jesus venceu a morte. Portanto, é-nos dito que ele foi morto, mas está vivo. E está vivo para todo o sempre. E diz-nos que tem as chaves da morte e do inferno, revelando efetivamente o domínio que pôs fim ao reinado de Satanás e que terá a sua execução após, tanto, a segunda vinda de Jesus e após o milénio, mas hoje não temos tempo para entrar nessa explicação. Já falei aqui disto mais do que uma vez. O momento da morte de alguém é sempre um momento triste, especialmente quando nos é alguém chegado. Mas todos nós também já presenciamos funerais de irmãos adventistas, em que as famílias são adventistas, e já presenciamos portanto, funerais de pessoas não adventistas e que têm uma interpretação diferente do que é a morte. Como eu disse, não é um momento agradável, nunca é agradável para ninguém. Mas, regra geral, num funeral onde estão, um funeral de pessoas adventistas com familiares que também são crentes, não vemos, não observamos o desespero que há nos funerais de outras denominações ou de pessoas não crentes. E quer se queira, quer não, isto pode parecer, há uma certa beleza nisto, porque efetivamente a compreensão do que é a morte, como a Bíblia revela, que é apenas um sono do qual se irá despertar, portanto, ou para a vida eterna, ou depois para a morte eterna. Também tem um momento, obviamente, triste para aqueles que não escolheram seguir a Jesus, mas o compreender desta forma traz-nos esperança e elimina muito do desespero que a outros não é possível compreender. E, efetivamente, esta é uma das grandes armas de Satanás para enganar o homem, não é?
Vão permitir fazer mais uma leitura do livro Grande Conflito, uma pequena citação, em que diz o seguinte: por meio de dois grandes erros, a imortalidade da alma e a sacralidade do domingo, Satanás colocará o povo sob os seus enganos. Por meio da agência do Espiritismo, milagres serão feitos, doentes serão curados e muitas maravilhas inigualáveis serão realizadas. E como os espíritos professarão fé na Bíblia e manifestarão respeito pelas instituições da Igreja, o seu trabalho será aceite como uma manifestação do poder divino. Mas fomos alertados para isso, que efetivamente uma das grandes obras, e como referi já aqui, e como é referido pelo Espírito de Profecia, dois dos grandes erros que Satanás usa para controlar a humanidade é precisamente fazer com que a humanidade acredite que a alma é imortal, em que após a morte a alma vagueia por aí, está consciente, está em algum lado melhor, e as pessoas, não conhecendo a Bíblia, se calhar agarram-se a uma certa esperança de que pronto, as pessoas de quem gostavam afinal não pararam de existir e estão num sítio melhor, quando no fundo a Bíblia explica claramente que a morte é um sono e que, portanto, os mortos não têm consciência, nem qualquer conhecimento, nem vagueiam por outro lado. Mas o texto também é claro que nos diz que o poder de Satanás e dos seus anjos fará milagres, fará com que as pessoas possam ouvir a voz de seus familiares que já não estão cá e que essas pessoas acreditarão que efetivamente esse é o poder de Deus, mas sabemos que não é esse o efeito. Portanto, um dos outros grandes pilares para a nossa fé é precisamente a paz que encontramos e uma paz que nos traz um estado mental diferente do resto da humanidade. Porque temos precisamente a certeza de que Jesus venceu a morte e que a morte e o pecado e a maldade não são o fim de tudo. Vamos agora, em Apocalipse 1, ler o versículo 19. E escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Eu vou ler novamente duas pequenas citações, mas antes disso queria ler-vos um parágrafo escrito por portanto, um professor de bioquímica numa das nossas universidades, portanto, o Dr. Colin Campbell, que disse o seguinte acerca do Espírito de Profecia e acerca do trabalho da irmã Ellen White. Ele diz o seguinte: não tenho conhecimento de ninguém que estivesse mais no ponto do que, tivesse mais, não que acertasse mais do que Ellen White. Tendo em conta os seus antecedentes, ela é verdadeiramente uma mulher espantosa. Estou convencido de que quase a totalidade das suas afirmações são agora substancialmente apoiadas pela evidência científica que foi desenvolvida durante as últimas 2 ou 3 décadas. O que tenho vindo a perceber, e até mesmo preocupar-me profundamente, é porque é que estas mensagens de Ellen White e de outros têm estado tão perdidas nas prateleiras fora da nossa vista. É muito claro para mim que agora é o momento de trazer de novo à luz, de qualquer forma, esta mensagem para cada um de nós e por aquilo que ela é capaz de fazer. Só aqui fazer um parênteses e explicar um porquê deste professor bioquímico falar de Ellen White. Ele aqui não está a falar apenas das questões espirituais que ela escreveu, mas efetivamente também das questões de saúde. Tivemos testemunhos aqui há uns anos, já não temos entre nós o nosso irmão Melo, mas ele estudou tanto medicina natural e numa universidade que não era adventista, não foi no continente, e o curso que ele fez, os professores usavam o livro Ciência do Bom Viver, se não estou engano. Portanto, um livro que foi escrito há mais de 100 anos atrás, por uma senhora que não tinha educação científica, e ele diz, nos últimos 20, 30 anos, o que a ciência descobriu,
o livro dela, escrito há quase 100 anos, estava certo. E por isso alguém da ciência se maravilha como é que alguém com estas características acertou em cheio nas questões que tinham a ver com saúde e tudo o que era proveitoso para o homem. Efetivamente, ela tem também um trabalho extraordinário no que é as questões espirituais. E, se me permitem, vou ler 2 pequenas frases do livro Mensagens Escolhidas, que diz o seguinte: o último engano de Satanás será tornar sem efeito o testemunho do Espírito de Deus. Abundante luz tem sido dada ao nosso povo nos últimos dias. Quer a minha vida seja ou não poupada, os meus escritos falarão constantemente e a sua obra prosseguirá enquanto durar o tempo. E vou pedir que possamos ler Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Para vermos então este 7º e penúltimo pilar. O texto diz o seguinte: não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O texto também e a autoridade bíblica são claras. Diz que, não havendo profecia, o povo perece. E perece espiritualmente. Portanto, o 7º pilar da nossa fé é a visão esclarecedora e o conhecimento trazido pelo Espírito de Profecia e pela revelação também da profecia em si. Portanto, é algo que é essencial para que nós possamos subsistir nos tempos do fim. Vamos agora para Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Prometo que estou quase a terminar, a hora já vai mesmo muito avançada. Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Isso é Provérbios, Apocalipse? Ok. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas que são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Não vamos entrar agora aqui, como disse o livro Apocalipse, tivemos apenas a ver estes pilares na introdução, no capítulo 1, mas para aqueles que já leram ou para os que não leram e quiserem ver em casa, podem ver agora a partir do capítulo 2 o que são efetivamente cartas a estas 7 igrejas. E vou, se me permitem, vou ler uma última citação do Espírito de Profecia do livro Atos dos Apóstolos, onde podemos ler o seguinte: a Igreja é a agência designada por Deus para a salvação dos homens. Ela foi organizada para servir e a sua missão é levar o Evangelho ao mundo. Desde o princípio tem sido plano de Deus que, através da sua Igreja, se reflita ao mundo a sua plenitude e a sua suficiência. Os membros da Igreja, aqueles que Ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, devem mostrar a sua glória. A Igreja é o repositório das riquezas da graça de Cristo e, por meio da Igreja, será finalmente manifestada, mesmo nos principados e potestades nos lugares celestiais, e será exibido, final e plenamente, o amor de Deus. Portanto, o texto de Apocalipse refere a estas 7 igrejas que são, no fundo, a história do povo do Senhor ao longo da história do mundo. Portanto, o último pilar é precisamente a Igreja, mas, como falamos aqui muitas vezes, a Igreja não é o edifício, não é o local. Portanto, estamos a falar das pessoas de fé, dos santos, aqueles que foram escolhidos por Deus e decidiram aceitar essa escolha e são agora separados do mundo para trabalhar para o nosso Deus. Vamos ler 2 textos mesmo para finalizar. Bom, temos estes 8 pilares. Eu vou relembrar. Portanto, temos a palavra de Deus, a Escritura, como um pilar central da nossa fé, a salvação como a certeza da nossa fé,
a segunda vinda de Cristo como a esperança da nossa fé, o sábado como um descanso em Jesus, o santuário como a justiça da nossa fé, o nosso estado mental de paz, portanto, da nossa fé, o espírito de profecia como a visão da nossa fé e os santos como pessoas de fé. Estes são os 8 pilares em que cada um dos nossos jovens tem que começar a firmar a sua fé. E para aqueles que são jovens há mais tempo, convém ver se não falta nenhum pilar, convém ver se não há algum pilar a precisar de reparações, de obras, porque, efetivamente, sem estes 8 pilares, será difícil a fé subsistir. E vamos agora ler em Mateus, capítulo 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Ora, Jesus, como o exemplo máximo de tudo, o que é que ele fazia? Ia por onde? Ia aqui ou acolhi? Não, ia ensinar em todos os lugares, ou todos os lugares que lhe era fisicamente possível chegar. Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esta é a nossa missão. É efetivamente ir a todos os lugares que podemos. Os irmãos, muito rapidamente, só com um exemplo. Os irmãos já tiveram obras em casa, certamente. E se calhar também já tiveram pinturas. Os irmãos sabem, e principalmente as senhoras, que normalmente ligam mais essas coisas, quando há obras em casa, ou quando os pintores lixam a parede para depois pintar, fica pouco pó ou fica muito? Fica muito. E só num outro sítio. Não, é um pó que chega a todo o lado. Portas fechadas de armários, quando se vai abrir, é um pozinho que entra em todo o lado. Pois, nesta situação, é chato para nós e para a nossa comodidade. Mas, no trabalho da Igreja, na missão que Deus nos deu, nós devíamos ser esse pozinho que chega a todo o lado. Que não deixa pedaço nenhum sem ser, pedaço nenhum onde não se escute a palavra do Senhor e especialmente anunciar que Jesus virá buscar para salvar todos aqueles que estavam perdidos. Eu vou ler uma última citação muito rápida. Diz que somente o método de Cristo dará o verdadeiro sucesso em alcançar o povo. O Salvador misturava-se entre os homens como alguém que desejava o seu bem. Ele mostrou a sua simpatia por todos eles e ministrou às suas necessidades. Ganhou a sua confiança e então disse-lhes: sigam-me. Pois, se nós ainda não ouvimos este chamado, que o façamos rapidamente. Que possamos estar firmados nestes 8 pilares e que, acima de tudo, cheguemos a todo lugar e a todos quem possamos encontrar e relembrar-lhes ou ensinar-lhes de que há um Deus que vai voltar para os salvar e os levar com Ele. E que esses também possam ter acesso a estes 8 pilares da fé que serão o sustento para o fim dos tempos e, acima de tudo, um grande desejo é que, ao seguirmos a Jesus, ao o aceitarmos, possamos efetivamente passar a pertencer por completo a Ele.